sétimo ano, ok? Bora para a nossa aula de número 6, aula de geografia, tá bom? E como vocês já sabem, pode pegar o teu livro de geografia que a gente vai utilizar ele, ok, pessoal? Lembrando, estou sim recebendo os e-mails de alguns alunos do sétimo ano, tá bom? Então, não se preocupe, pode mandar os seus e-mails, né, com as imagens das atividades que vocês estão fazendo, ok? Eu estou sim recebendo o e-mail de vocês, certo? Então agora com o teu livro de geografia na página 90, tá bom? Então na página 90 nós temos, não é, o seguinte título: o Brasil na economia mundial. Não é? Como é esse comportamento, né, do nosso país na economia global, tá bom, pessoal? Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, uma observação que considero muito importante. Quando a gente estiver estudando sobre a economia, né, determinadas evoluções econômicas relacionadas ao Brasil, a gente está levando em conta as datas das pesquisas às quais o livro se deteve. Tá bom, pessoal? Então, para não confundir, por exemplo, professor, mas agora a situação não está legal, não está boa, né? Tá bom, ok? Vamos discutir isso em outros momentos. Porém, neste momento, a gente vai se deter às pesquisas datadas de anos atrás, a qual o livro está levantando esse estudo, tá bom, pessoal? O Brasil na economia mundial. Aí eu gostaria que vocês, com o livro, observem. No texto introdutório, eu tenho aqui um gráfico, as 13 maiores economias do mundo em 2016, tá bom? Então, observe aqui que eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui, no primeiro lugar, observe que está os Estados Unidos da América, e em último lugar está justamente a Indonésia. Observe que os anos de pesquisas a qual o texto, no livro de vocês, está se detendo ao estudo é justamente no ano 2015, 2016 e 2017. Ok, pessoal? Para a gente não confundir. Olha só, uma parte do texto introdutório. O Brasil é um dos países que apresentaram grandes índices de crescimento econômico no início da década. No entanto, por volta do ano 2015, passou a enfrentar sérios problemas em virtude de uma crise política. Nem mesmo a realização de maiores eventos esportivos do Brasil, como, né, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, né, fez esse quadro mudar. Okay? Então, aquilo que a gente muitas vezes tem discutido, sim, na sala de aula, certo? Então, existem tentativas. Essas tentativas, por isso que o nome são tentativas, podem dar errado e podem dar certo. Ok? Como a gente tem refletido muito na sala de aula, né, eu posso lançar agora uma pergunta e é claro, vocês responderão com muita facilidade. Né? Para um país ser forte, para um país ser reconhecido, para um país ele ser reconhecido como digno, é preciso o que, alunos do sétimo ano? Educação, escolas de qualidade, ensino de qualidade, ok? Porém, os nossos políticos, a grande maioria dos nossos políticos, dos nossos administradores, eles não dão muita importância para esse tópico, né? Para essa relevância que vai levar qualquer país ao melhor status. Por que eles não dão essa importância extraordinária para a educação, que é merecedora de tal importância? Porque é um processo muito longo. E um processo muito longo e demorado, lento, gradativo, não é interessante para os políticos. O que é interessante é um projeto que tem, no máximo,
não é, a sua consequência dentro de 5 anos, 4 anos e assim por diante, que é justamente o período, não é, que cada um dos políticos permanece nos seus cargos e depois vem a eleição. E aí o que foi que aconteceu? Vamos fazer esse Brasil crescer? Sim. Como? Através das Copas, através das Olimpíadas, através das festas. E aí eu não preciso mais falar para vocês que deu errado. Estamos pagando a conta. Ok? Então, a princípio, tudo bem, ok. Iremos ser reconhecidos pelo mundo como o país do futebol, o país do carnaval e tal. Mas isso não está fazendo com que o nosso país se sustente. E há muito tempo, vocês que são meus alunos sabem disso. Há muito tempo que eu venho refletindo com vocês. Um país forte é aquele que dedica todo o seu tempo, né, para a excelência educacional do seu povo. O povo ele tem que ser instruído, o povo ele tem que ser ensinado, o povo ele tem que despertar e assim por diante. E quem faz tudo isso? A educação. Ok, pessoal? Então, seguindo, ok? No tema 1 eu tenho a importância do mercantilismo na economia. No livro de vocês, página 90. Lembrando, todos os tópicos aqui destacados são justamente dos textos do livro de vocês. Né? Terminando essa aula, por favor, não deixem de ler o conteúdo. Ah, mas eu acabei de assistir a aula. Ok? Lembrando, a gente tem um tempo aqui determinado. Então são diversos fatores. Não dá para se expor tudo de uma única vez. Então a gente precisa que você aí do outro lado pegue o teu livro e faça a releitura de todos os tópicos, tá bom? De todos os textos. Olha só, o mercantilismo na economia. Então, o que foi esse mercantilismo, certo? A economia dos Estados europeus, baseado no absolutismo estatal e na empresa privada. Então, aqui, ó, absolutismo estatal. Então, o Estado, lembra quando a gente falou do Estado? O Estado quer dizer o governo detém todo o poder, toda a situação. E a empresa privada também, juntinho com ela, tá bom? Transição do feudalismo para o capitalismo. Então, o que foi o mercantilismo? Nada mais do que a transição, né? Um período para passar, para chegar a uma nova etapa, ou seja, sair de qual etapa? O feudalismo. E para qual etapa? Né? O capitalismo. Então, o capitalismo ele começou a surgir a partir da falência do feudalismo. Ok? Então, aqui, ele começou a falir, ele começou a falir, a partir de agora, ele passou a não dar mais resultado. Logo, o sistema foi extinto e o novo sistema, a qual a gente conhece até os tempos atuais, o capitalismo, certo? Estado interfere na economia. Então agora o Estado passou a interferir na economia. O governo começou a ditar como as coisas deveriam acontecer. A acumulação de metais preciosos. Neste período aqui, os países, né, desenvolvidos eram desenvolvidos porque passaram a acumular, a guardar literalmente materiais preciosos, ouros, diamantes, metais e assim por diante, a guardar literalmente, tá bom? Então, quando vocês assistem, eu gosto de dar esse exemplo, quando vocês assistem filmes, né, sobre os piratas, desenho animado, o Tio Patinhas, tal, né, naquele cofre, nadando lá nas suas moedinhas de ouro e assim por diante, né, aquilo ali é a cara do mercantilismo. Né? Então, quais são os objetivos dos piratas? Né? Quando a gente assiste um filme sobre os piratas, né? Encontrar metais preciosos, geralmente traduzido em moedas de ouro e assim por diante. Então, é justamente esse período aqui, o mercantilismo, tá bom? Então, os países começaram a acumular, a guardar literalmente
né, as suas heranças materiais, certo? A balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? Né? Vender mais e comprar menos. É o que a gente chama de balança comercial favorável. Então, nesse período, os países, já que tinham o intuito de guardar, né, as suas riquezas, os seus metais, então eles passaram a vender mais, porque vendendo eles teriam mais posse do capital, do dinheiro em si. Okay? Então, a balança comercial favorável é justamente vender mais e comprar menos. Ok, pessoal? A exploração colonial, nesse período, justamente o homem começou a se aventurar. Ele precisava de novos mercados, novas rotas comerciais. E aí surgiu o que a gente conhece como as grandes navegações, ok? Nas grandes navegações, esse homem europeu conheceu novos territórios e transformou esses territórios em colônia. O que são colônia? Territórios dominados por outras nações. E passaram a explorar essas nações, tá bom? Foi justamente o que aconteceu aqui no nosso território brasileiro, certo? Então, éramos colônia de Portugal. Então, exploraram tudo o que foi possível. Levaram o nosso pau-brasil, levaram as nossas riquezas, transformaram a força, a nossa cultura e assim por diante. Tudo isso aconteceu justamente no período do mercantilismo. Acompanhe comigo na página 91, ok? Na página 91, eu tenho, nessa época, o primeiro tópico lá em cima, nessa época, a riqueza era determinada pela quantidade de metais preciosos. Que metais eram esses? Ouro e prata, que um país possuía. Então, o que era um país rico? Era justamente quem tinha mais metais preciosos. Tá bom, pessoal? Os países que não têm acesso direto às minas procuravam aumentar seu comércio. Para isso, iniciam a expansão marítima e comercial, conquistando e explorando novos territórios. Para controlar a riqueza e a economia, os estados utilizavam-se de barreiras alfandegárias, tarifa de comércio, incentivo às empresas privadas, controle da produção interna e promoção das atividades comerciais. Okay? A criação de companhias de comércio para a exploração colonial também é um elemento da política mercantilista. Um exemplo é a campanha holandesa das Índias Ocidentais, cujo objetivo era garantir para a Holanda, Países Baixos, um mercado fornecedor do açúcar. Com a Revolução Industrial em meados do século XVIII, o mercantilismo é substituído pelo liberalismo econômico, que defendia a não interferência do Estado na economia. Então, aqui o Estado interferia sim na economia. Aí surgiu agora outros projetos econômicos que passou a ser chamado de liberalismo. Atualmente é chamado de neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O Estado ele não interfere mais na economia. E quem vai interferir na economia e também no Estado são as empresas privadas. Ok, pessoal? Vamos para o próximo tópico. Olha só, o sistema econômico global. Como funciona o sistema econômico global? Olha só, propriedade privada, tá bom? Lei da oferta e da procura, economia de mercado e divisão de classes. Observe aí na página 91 do livro de vocês. Olha só, propriedades privadas, certo? Então, como funciona o sistema global, né, econômico, né, do econômico global? Como isso tudo funciona? A propriedade privada, acompanhe comigo aí. Propriedade é um estabelecimento individual ou coletivo de posse civil, onde não há intervenção direta do Estado nas decisões,
pode ser transferida aos descendentes dos proprietários, ou seja, tem uma pessoa tomando conta ali, tá bom? Então, naquela empresa, o Estado não manda, o Estado tem pouca interferência, certo? A lei da oferta e da procura, o que é? Busca-se um equilíbrio entre a produção e a oferta de produtos e a capacidade de consumo. Na realidade, o que é essa lei da oferta e da procura? Quando um produto está sendo procurado excessivamente, por exemplo, um celular, o teu celular, que na época era de ponta, observe como estava o preço dele, lá em cima, porque todo mundo queria aquele celular. Então, quando todo mundo quer aquele produto, ele tende a aumentar o preço. A partir do momento que a procura daquele produto ela diminui, o preço também diminui. Ou seja, isso é nada mais nada menos lei da oferta e da procura. Tá bom, pessoal? Aí eu tenho a economia de mercado. O que é essa economia de mercado, pessoal? A economia de mercado é nada mais nada menos do que os países integrados. Os países comprando e vendendo, trocando mercadorias entre si. Olha só, é o sistema econômico global. Ah, professor, e qual era o outro sistema antes desse daqui? Era uma economia planificada. O que é uma economia planificada? É uma economia a qual o país é fechado. Tá bom, pessoal? Não compra e não vende a outros países. Toda a economia é presa ali naquele país, tá bom? Então era chamado de economia planificada. Atualmente é economia de mercado, ou seja, é uma economia que tem as portas abertas. Negociar com os outros países, certo? Divisão de classes. Ah, professor, o que é essa divisão de classes? Então aqui, ó, por exemplo, no livro de vocês, olha aí na página 91, divisão de classes. Um grupo social, detentor dos meios de produção, tem seu poder político e econômico assegurado sobre o grupo que vende sua força de trabalho. Traduzindo, existem os ricos e os pobres, existem os empresários e os trabalhadores, e assim por diante, ok? Então isso aqui é a divisão de classe. Observe que ele enrola no texto, mas eles não querem dizer o seguinte, que é bem claro e muito mais fácil de entender, tá bom? Existe a classe dos empresários, ricos e assim por diante, e existe a classe dos pobres, a classe dos trabalhadores, que vende a sua mão de obra, tá bom? Então o teu pai sai todos os dias, teu pai, tua mãe, teu tio e assim por diante, sai todos os dias para vender a mão de obra dele, tá bom? Então ele estudou para quê? Ah, o meu pai trabalha no laboratório, ok, ele estudou para aquilo ali, assim por diante. Ou seja, ele está vendendo a mão de obra todo o tempo que ele passou estudando para se dedicar para aquele tipo de produção e assim por diante, para aquela profissão. Ok, pessoal? Vamos seguir? Eu tenho aqui países centrais e periféricos, tá bom? Página 92. Ah, professor, o que são países centrais e periféricos? Muito fácil de entender, pessoal, tá bom? Então aí, na página 92, no tema 3 do livro de vocês. Os países centrais são os países ricos, são os países detentores da economia global, são os países industrializados, bem desenvolvidos e assim por diante. Certo, gente? E o que são os países periféricos? São justamente os países subdesenvolvidos, os países pobres, os países que têm suas bases econômicas na agricultura, na produção de matéria-prima. Ok, gente? Então, todo esse texto aqui que está no livro de vocês, que tem 3 parágrafos, por favor, leia. Justamente ele está, né, aqui por escrito, né, dando essa explicação, né, de uma forma mais sucinta, né, a qual você possa entender. Ok? Vamos seguir? O BRICS. O que são o BRICS? Olha só. Observe aí na página 92, tema 4. O que são o BRICS? Olha só, o BRICS é nada mais, nada menos do que um bloco econômico. Tá bom? O que é um bloco econômico? É a união de países. Antes, esses países obrigatoriamente precisavam estar divididos na mesma fronteira, os mesmos limites territoriais. Atualmente não é necessário isso. Tá bom? Então, para formar um bloco econômico, não é necessário, né, você ter
uma coordenação, ter uma amizade com um país que está justamente, que ele é o seu vizinho. Observe aqui, ó, o que são BRICS? Brasil, Rússia, Índia, a China e a África do Sul. Países emergentes, ou seja, emergentes, né, vamos para melhor entender, estão querendo crescer, estão crescendo, estão subindo, então a gente chama de emergentes, tá bom, pessoal? Esses países fazem parte de um bloco político de cooperação que recebeu em anos recentes notável atenção dos países centrais. Então, esses países que fazem parte do BRICS, eles queriam chamar a atenção dos países centrais, tá bom? Isso significa o quê, professor? Que esses países ricos não estavam olhando para a gente? Sim, eles não confiavam na gente. Porque a gente é pobre, países subdesenvolvidos, como é que a gente ia pagar uma dívida? Então tiveram uma ideia extraordinária. Os países considerados subdesenvolvidos, pobres, se uniram e agora ganharam força. E a partir desse momento eles começaram a chamar a atenção dos países, né, até então desenvolvidos. Agora os países desenvolvidos começaram a olhar e disseram, olha, eles agora estão unidos, eles agora podem pagar, eles agora podem investir, porque não é apenas um país, é a união de vários outros países. Ok, pessoal? Logo, eu tenho aí uma tabela na página 92 e vai conferindo, tá bom, gente? Vamos seguir? Aí eu tenho agora a economia extrovertida e internacional, certo? Página 93 do livro de vocês, tá bom? Então, o que é uma economia extrovertida? Aí ele já dá justamente a definição aqui. Uma economia, página 93, tema assim: uma economia extrovertida é a que tem como propriedade abastecer o mercado externo, ok? Então, o nosso país, tudo que ele desenvolve aqui, principalmente, né, a matéria-prima, ele manda para fora. Logo, a nossa economia é classificada como uma economia extrovertida, porque a gente exporta, manda para fora, né, a nossa produção. Ok, pessoal? Aí eu tenho aqui, seguindo. É o caso do Brasil, né, marcado pela herança histórica dos colonizadores portugueses que realizaram a entrada do país no sistema capitalista. Desde que o território brasileiro era colônia, a economia nacional se firmava no envio de produtos à metrópole. Quem era a nossa metrópole? Quem era o país que dominava esse território aqui? Portugal. Essa prática de produção interna voltada para a exportação permaneceu com o passar dos séculos, acarretando profundas implicações no desenvolvimento econômico do Brasil. É claro que a gente teria sequelas negativas devido a isso. Tudo que a gente produz, a gente manda para fora. Então, o que é que vai ficar aqui? Né? O resto. Tá bom? Numa economia extrovertida, os interesses nacionais podem entrar em conflito com os outros países. Por exemplo, para promover o surgimento de empresas genuinamente brasileiras, é necessário que o governo crie leis que incentivem e protejam a fabricação e comercialização dos produtos nacionais. Bom, essa medida, porém, desestabiliza as empresas estrangeiras que dominam vários setores da economia brasileira, como o automobilístico. Então, a gente tem essa herança maldita de exportar, de mandar tudo para fora, e a partir de agora que a gente começa a pensar, olha, chega de empresas estrangeiras, vamos transformar a nossa própria matéria, e aí você tem um embate. Porque dentro do nosso território já tem empresas estrangeiras que fazem isso. E agora serão empresas estrangeiras dentro do nosso território competindo com as nossas próprias empresas, que são muito novas para a competição. E muitas vezes é uma competição justa. Tá bom? Durante o processo de industrialização no Brasil, o governo federal promoveu uma abertura econômica
com o objetivo de acelerar a implantação do setor industrial. A maciça presença de empresas estrangeiras hoje é um dos efeitos dessa ação. A economia brasileira é, então, internacionalizada, ou seja, marcada pela saída de riqueza gerada no interior do país. O capital é remetido para as sedes das empresas transnacionais que atuam no Brasil, localizado em seus países de origem. Então, qual é essa sequela maldita? Vem uma empresa estrangeira, se instala no nosso país, mas não deixa nada para a gente. Porque é uma ramificação dessa empresa. Ela tem uma sede geralmente na Europa. Então, todo o dinheiro que ela consegue adquirir aqui no nosso território, ela manda para fora. Tá bom? Ela manda para o país a qual ela é de origem. Por exemplo, a gente tem aqui a montadora da Fiat em Goiânia, aqui em Pernambuco. Tá bom? Foi uma alegria extraordinária. Porém, a gente não está ganhando nada com isso. Estamos vendendo a nossa mão de obra, as pessoas estão indo trabalhar, uma mão de obra barata, porque qualquer outro país desenvolvido, né, tivesse os trabalhadores que tem hoje lá na montadora da Fiat, né, eles pagariam bem. Como eles vêm para um país desenvolvido, subdesenvolvido, e as pessoas estão procurando emprego, abriu a porta das empresas e colocou precisa-se de mão de obra, aparece. As pessoas vão para qualquer preço. Ok? Então, a Fiat, por exemplo, o território pernambucano não está ganhando nada com a Fiat. É nada mais, nada menos do que uma cortina de fumaça. Porque todo o dinheiro que a Fiat está ganhando aqui em Pernambuco não fica em Pernambuco. Vai justamente para a Itália, que é o seu país sede. Ok? Então, muitas vezes, vocês podem ficar se perguntando, mas professor, a gente tem as fábricas aqui, a gente tem as montadoras aqui, e por que a gente não é desenvolvido? Porque essas empresas, elas são estrangeiras e todo o dinheiro que ela adquire no nosso território, ela manda para o seu país de origem, não fica nada aqui. Ou seja, continuamos sendo colônia, continuamos sendo explorados. Tá bom, pessoal? Vamos seguir? Aí eu tenho aqui o advento do capitalismo, pessoal. Na página 94, eu tenho aqui a evolução esquemática da divisão internacional do trabalho. O que é essa divisão internacional do trabalho, pessoal? Países produzem matérias-primas e países transformam as matérias-primas. Os países que produzem matéria-prima são países subdesenvolvidos, pobres. E os países que transformam a matéria-prima em outros derivados são países industrializados. Olha só, observe essa tabela aí comigo, tá bom? De um lado, observe onde tem 2 escravos, tá certo? Um país explorado. E toda essa produção que eles estão fazendo aqui, ó, eles estão mandando para a metrópole. Aí, seguindo, o capitalismo industrial, na próxima, tá bom? Olha só, eu tenho a indústria, do outro lado, colônia de exploração. Todo o material, né, toda a matéria-prima que eles estão produzindo aqui, estão mandando para essa indústria. Aí, capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Países subdesenvolvidos e assim por diante. Pessoal, traduzindo isso aqui, estão observando que só muda o nome, mas permanece a mesma coisa. Então, o que é essa divisão do trabalho? Nada mais, nada menos. Países subdesenvolvidos, né, produz a matéria-prima, e os países desenvolvidos exploram essa mão de obra barata, transformam esses produtos e assim por diante. É nada mais, nada menos o que essa tabela está dizendo aqui, tá bom? No tema 6, né, o advento do capitalismo. O que é esse advento do capitalismo? Então, como ele se divide, tá bom? O capitalismo comercial ou mercântil, a gente discutiu ele lá no primeiro tópico, tá bom? Então, esse aqui, ó, foi a primeira face do capitalismo, ok? Aí eu tenho outro aqui, ó, o
capitalismo industrial. A própria palavra aqui, ó, já está entregando. Ele se dedicou a quê? Essa fase aqui se dedicou justamente ao desenvolvimento da indústria. Ok? E eu tenho o capitalismo financeiro. No capitalismo financeiro, agora, os países começaram a se conectar de uma forma muito mais íntima. Tá bom? Começaram a abrir canais que hoje a gente chama de bancos. Tá bom? Então agora, né, a transição desse dinheiro ela começou a ficar mais rápida e obrigatória. Certo, pessoal? Mas afinal de contas, professor, o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema financeiro que busca apenas a captação, né, do dinheiro. O professor, ele pensa nos seres humanos, o capitalismo ele pensa nos seres humanos como máquinas. A partir do momento que você não consegue mais produzir, ele te despreza. Ok, pessoal? Aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, na página 95, acompanhe comigo um texto. Todos sabemos que atualmente vivemos no capitalismo, sem, no entanto, nos intentarmos mais especificamente para o sistema em si. Então, o que é capitalismo? Olha a definição. Capitalismo é um sistema socioeconômico que visa o lucro como finalidade principal, baseando-se, para tanto, em um modo de produção em que vigoram a propriedade privada dos meios de produção e a lei da oferta e da procura. Em nenhum momento tem preocupação com o ser humano. Tá bom? É a produção, é a captação de dinheiro e assim por diante. Não deixe de fazer a leitura desse texto aqui de forma integral, tá bom? Aí não está listado, tá bom? Mas eu gostaria que todos agora fossem, né, com o seu livro para a página 96. Ela não está listada aqui na nossa apresentação. Na página 96 eu tenho o mito do bem-estar através do consumo. A sociedade capitalista criou o mito do consumo como algo bom e imprescindível para os cidadãos. Para isso, a capacidade aquisitiva se tornou um meio de classificar as pessoas, bem como a quantidade e a qualidade do que estas consomem. Logo, a lógica capitalista de produção voltou-se para atender às supostas necessidades do consumidor e estimular suas necessidades artificiais para promover uma rotina e a acumulação do capital investido. É importante perceber que o sistema capitalista de produção, que supre as necessidades dos cidadãos, é o mesmo que as criam. Então, o que ele quer dizer aqui? Mito. Mito é nada mais, nada menos do que uma inverdade, algo que não existe. A gente chama mito. Então, o que é esse bem-estar? Esse bem-estar significa uma boa saúde, boa educação, segurança, né, uma boa infraestrutura. Então, observe que ele começa com a palavra mito. Parece que existe. Então, o capitalismo ele tem esse poder de fornecer essa sensação. Tá bom? Então, que sensação é essa? A sensação de, ao comprar um perfume que foi anunciado em uma propaganda de TV, e nessa propaganda está dizendo que a partir do momento que você usa aquele perfume, você passa a ser feliz. Você passa a chamar a atenção das outras pessoas. O que é que você faz? Vai e compra. E aí você descobre que não é bem assim. Você descobre que foi enganado. Mas logo você começa a se conformar que não foi apenas você que fez isso, mas outras e outras pessoas. E assim acontece com tudo dentro desse sistema capitalista. E aí você começa a dizer que é necessário sim ter aquilo. E a tua necessidade é que vai alimentando o sistema capitalista, tá bom, pessoal? O ciclo vicioso do mercado. Como acontece o ciclo vicioso do mercado? Que é justamente o próximo tópico aí, na página 96. Ou seja, você compra, aparece algo supostamente melhor, logo aquilo ali que você tem, você passa a desvalorizar. Ah, o meu celular é do passado. Eu preciso comprar um celular atualizado.
Eu preciso comprar um carro do ano. Eu preciso comprar um computador do ano. Ah, isso aqui não está na moda. E aí o que é que vai acontecendo? O ciclo vicioso. Tá bom? E é muito difícil você fugir desse ciclo. Geralmente as pessoas que fogem desse ciclo vicioso para o consumo, ela é tida como louca ou relaxadas. Tá bom? Bom, pessoal, eu tenho aí a página 97 até a página 98 para vocês fazerem esse exercício, tá bom? Na página 98 eu tenho a balança comercial brasileira, tá bom? Então, o que é essa balança comercial brasileira? Aí eu gostaria também, leia a íntegra desse texto, mas tem algo aqui que eu gostaria de destacar para vocês. Eu tenho aqui o superávit primário, observe que está destacado em negrito no texto. O que é o superávit primário? Tá bom? É quando um país ele começa a vender mais e a sua economia ela fica positiva. Tá bom? A gente chama, opa, o Brasil está com superávit primário legal, ou seja, vendemos e a gente está adquirindo dinheiro. Porém, o processo contrário a gente chama de déficit. Tá bom? Então, o que é um déficit? É quando a gente passa a dever, a gente não conseguiu vender e as nossas dívidas estão maiores do que a gente tem para pagar. Então, a gente chama o nosso país está em déficit. Ok, pessoal? Outra palavra que eu gostaria aqui de destacar para vocês, inclusive no texto ela também está destacada, commodities. O que são commodities? São produtos que mexem com toda a economia global, que mexem com as bolsas com a bolsa de valor, né? Com as bolsas de valores do mundo todo. Então, por exemplo, eu tenho o petróleo, eu tenho a soja, eu tenho o trigo, eu tenho o milho e assim por diante. Esses produtos são chamados de commodities. O que são commodities? São produtos que mexem com a bolsa de valores, que mexem com a economia global. Ok, pessoal? Na página 99 do livro de vocês, observe aí que eu tenho os gráficos. Muita atenção nesses gráficos. Eu vou deixar para vocês fazerem a interpretação dos mesmos, tá bom, pessoal? Vamos seguir? Aí na página 100 eu tenho os principais parceiros comerciais do Brasil. Quais são os principais parceiros comerciais do nosso país? Tá bom? Aí eu tenho um gráfico aí, China. Olha só a parceria. Eu tenho União Europeia, os países europeus. Eu tenho os Estados Unidos e também a Argentina, tá bom? Que justamente esses países têm parceria na data a qual está listada aqui no livro de vocês. Ok? Tem parceria com o nosso país. No tema 9, o desemprego no Brasil e o surgimento de uma nova classe média. O início do século XXI foi marcado por quedas na taxa de desemprego do Brasil, conforme gráfico da página seguinte, tá? Aí o gráfico. Esse fenômeno fez surgir uma nova classe média, reconfigurando o mapa da sociedade brasileira. No entanto, o crescimento do país foi interrompido em virtude de uma crise fincada no ano 2015, desestabilizando a economia e trazendo sérios danos ao povo. Logo, a criação dessa nova classe média não passou nada menos, nada mais do que uma mentira, né? Porque foi criada essa classe média, mas entrou em falência, ou seja, foi um faz de conta, foi um mito. Porque se fosse uma verdade, essa classe média não teria sido abalada, né, de uma forma tão radical assim, tá bom? Então, na página 101, eu tenho a taxa de desemprego no Brasil. Observe que a pesquisa da taxa de desemprego, aqui nesse gráfico, ele começou em 2002 até 2011. Então, observe aqui que em 2002 a gente estava em 11,9%, né, o índice de desemprego no Brasil. E em 2011, olha só, em julho de 2011, caiu drasticamente, foi para 6%, tá bom? Não
podemos analisar até então, baseado nesse conteúdo, 2012 e assim por diante até os dias atuais, né? Lembrando que eu fiz essa orientação no início do livro, no início da leitura dos nossos conteúdos aqui no livro, tá bom? Então a gente vai se deter justamente a essas datas aqui, para não confundirmos, tá bom? Nada que está acontecendo atualmente, tá bom, pessoal? Logo, eu tenho aqui, né, as nossas atividades, pessoal, certo? Então, as nossas atividades, olha só, estão na página 97, presta atenção, página 97 a 98, e depois você irá fazer a página 103 a 106, ok, gente? Pessoal, fique na paz e não perca a fé. Até a próxima aula.